Olá, irmãos, que Deus venha abençoá-lo ricamente, que venhamos ser abençoados através dessa mensagem, que ela venha despertar-nos, abrir os nossos olhos e alinhar-nos, ajudar-nos a alinharmos no caminho que leva ao céu. Nós iremos dar continuidade à mensagem que tem por título Neemias e os inimigos obstinados. Nós iremos continuar na leitura desse pequeno livro, As lições de Neemias, que é o capítulo 13, Ciladas dos Pagãos, parte 2. E estava me referindo no vídeo passado com respeito aos movimentos de verdade presentes. Digo uma coisa para vocês, irmãos. Qualquer movimento que hoje se inicie, com muita sinceridade, não diga que não tenha movimentos sinceros, que estejam dando a mensagem. Sim, existe e tem. Mas qual é o final de todos? Nós olhamos aqui como que os inimigos eles irão se infiltrar para tentar desmanchar, acabar com todos os movimentos. Isso hoje eu acredito que todos os movimentos dos Estados Unidos que têm surgido, o jesuitismo tem se infiltrado entre eles e tem desmanchado, desmantelado todos eles. E assim tem acontecido aqui no Brasil, aconteceu com o IERT e vai acontecer com outros. Por que outros? Irmãos, a partir do momento em que muitas pessoas se unem ali em grupo, vêm pessoas de várias partes, e ali Satanás ele introduz os seus, e esses seus que ele introduz são homens também de posição, homens de conselhos. E muitas das vezes aquele líder é um homem fraco, certo? Que não tem discernimento e termina se vendendo ao diabo. E a maioria dessas pessoas vem os dízimos e ofertas. Esse líder, esse movimento é mantido por dízimos e ofertas. E a maioria dessas pessoas que dão dízimos e ofertas para esses movimentos são pessoas mundanas. São pessoas que dizem, olha, eu te dou os dízimos e as ofertas, mas não toque no meu pecado. Não fale do meu mundanismo, nem do mundanismo de minha esposa e dos meus filhos, certo? Porque senão eu paro. E muitas das vezes este líder deste movimento de verdade presente termina se vendendo ao diabo. Termina sendo o Esaú da vida, vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha, um prato de feijão. Que isso não venha acontecer contigo, amigo. Que isso não venha acontecer com o movimento da qual você está na frente e Deus te colocou como líder. Que você venha orar a Deus, buscar pregar a verdade, doa quem doer, certo? Que você venha dar uma mensagem de reforma, de reavamento. Lembre-se que todo líder que hoje está levantando, Deus está levantando, ele é um tipo de Neemias. Foi chamado para reconstruir os muros, levantar os pilares, dar uma mensagem de reforma, uma reforma completa e de reavivamento, certo? Se existe reavivamento e não há reforma, é um falso reavivamento. Continuemos então a leitura da palavra do Senhor. Os assaltos de Satanás sempre têm sido dirigidos contra os que têm procurado promover a obra e a causa de Deus. Embora muitas vezes frustrado, ele renova seus ataques. Satanás, muitas das vezes ele recua, mas ele torna a renovar os seus ataques contra o servo de Deus. Diz mais. Mas o que é mais de temer é a sua secreta operação, diz a palavra de Deus. Diz a profecia. É a sua secreta operação. Ele trabalha de uma forma secreta dentro do movimento para tentar minar, destruir de dentro para fora. Diz mais. Os advogados da verdade esperam oposição feroz e cruel de seus inimigos abertos. A oposição aberta pode ser feroz e cruel, mas traz em si muito menos perigo para a causa de Deus que a inimizade secreta dos que, enquanto professam servir a Deus, são servos cordiais de Satanás. Então, o maior perigo está de dentro.
Satanás tem os seus servos cordiais, é eles que estão atacando dentro, estão tentando minar, de uma forma que você nem percebe. Muitas das vezes você está pensando que vai vir uma perseguição lá de dentro da organização ou da Igreja Católica, com perseguição, com processo. Não. A maioria das vezes Satanás não vai trabalhar dessa forma. Ele vai colocar pessoas dentro do movimento para tentar te dar conselho errado, para tentar te desviar do certo, para tentar mostrar os planos que estão acontecendo aqui dentro para os inimigos que estão lá fora, certo? Para tentar te desanimar, te desencorajar. Você está entendendo? Dizendo, olha, não é dessa forma, não é assim, não dê essa mensagem assim, não é assim. Isso está escrito em Mensagens Escolhidas, volume 1, é a página 122, muito conhecida por nós, adventistas do sétimo dia. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do guerreiro do mundo. Então, abra os olhos. Diz mais. Embora aparentemente ligado à obra de Deus, muitos estão unidos a seus inimigos. E se de algum modo seus planos sofrem interferência, ou se reprovarem seus pecados, eles granjearão o favor dos inimigos da verdade e se descobrirão todos os planos dos servos de Deus e as operações de sua causa. Esses têm em seu poder colocar toda a vantagem nas mãos dos que usariam seu conhecimento para embaraçar a obra de Deus em lesar seus servos. Desse modo, esses homens de mente dupla e duplo propósito pretendem servir a Deus, mas passam para o lado do inimigo e o servem como melhor aprover as suas inclinações. Tem propósito duplo, são ímpios, são enganadores, ao mesmo tempo que se diz que ser teu amigo, ele é teu inimigo. Todo o artifício que o príncipe das trevas podem sugerir será empregado para induzir os servos de Deus a formar uma aliança com os agentes de Satanás. Repetidas solicitações virão chamá-los do dever, mas como Neemias, eles devem firmemente responder: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer. Ou seja, eu lembro que na década de 90 e 2001, estava dando uma mensagem, o movimento estava muito grande. Foram 3 pastores ter comigo. Eles chegaram na minha casa, me lisonjeando, dizendo que eu era um homem muito inteligente e que eu estava fazendo um trabalho muito bonito e que eles queriam trabalhar comigo. Mas aí eles estavam me subornando. E eu disse não. E esses homens saíram irados. E daquele momento em diante, a minha vida começou a se tornar uma perseguição tremenda, muita perseguição dentro da minha família e comigo. Perseguição de morte, certo? O mesmo que está aqui, que nós estamos lendo na palavra de Deus. Então, nós estamos mostrando aqui, certo? Repetidas solicitações virão chamá-los do dever, mas como Neemias, eles deverão firmemente responder: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer. Muitos pastores ou líderes irão ter contigo, irão dizer que querem uma reunião contigo, mas tenha cuidado.
Muito cuidado, que pode ser um estratagema do diabo para tentar te enredar do caminho do dever. Por quê? Muito cuidado, porque a palavra diz que estes líderes eles estariam formando parte de uma nova organização. Homens ímpios. Diz mais: não temos tempo para buscar o favor do mundo, ou mesmo defender-nos de suas declarações enganosas e calúnias. Não temos tempo a perder nos defendendo. Precisamos manter-nos firmemente em nosso trabalho e deixar de refutar as falsidades que a malícia possa inventar para dano nosso. Deixa que Deus nos defenda, deixa eles caluniar, deixa eles falar. Os difamadores se multiplicarão, se pararmos para responder-lhes. Também não devem eles permitir que seus inimigos lhes conquistem a amizade e a simpatia, e assim induzi-los a desviar-se do ponto do dever. Aquele que por qualquer ato desviado expõe a causa de Deus à vergonha, ou enfraquece as mãos dos seus cobreiros, põe sobre o próprio caráter uma nódoa não facilmente removível e coloca um sério obstáculo no caminho de sua futura prestatividade. As tentações mais perigosas provêm de professo servo de Deus e de nossos amigos, quando pessoas que estão unidas ao mundo e ainda professam grande piedade e amor, aconselho os fiéis obreiros de Deus a serem menos zelosos e mais conservadores. Nossa resposta deve ser apelar para a palavra de Deus. Então, quando alguém vier ter contigo dizendo que você precisa ter mais calma, que você deve ser mais conservador, certo? Que não deve pregar essas mensagens assim tão direta, que não deve falar assim tão ousadamente, que essa mensagem não está no tempo de pregar essa mensagem, que vai espantar os membros, vai trazer a perseguição. É um agente do diabo. Esses conselhos são conselhos de homens ímpios. Deus não nos chamou para sermos conservador. Deus nos chamou para sermos reformador. Quando os que se estão unidos com o mundo reclamam união com os que sempre foram opositores da causa da verdade, devemos temer e evitá-los tão decididamente como fez Neemias. Os que se desviam dos velhos marcos para formar uma conexão com os ímpios não são enviados pelo céu. Qualquer que possa ter sido sua primitiva posição, seu comportamento presente tende a perturbar a fé do povo de Deus. Esses conselheiros são movidos por Satanás, diz a serva do Senhor. Eles são servidores de ocasião. Os testemunhos, reprovações e advertências dos servos de Deus não lhes são agradáveis, mas uma censura às suas propensões de amantes dos prazeres mundanos. Deveríamos evitar essa classe tão resolutamente como fez Neemias. Certo? São amantes dos prazeres, mas se dizem ser da verdade presente. São mundanos. Eles, suas esposas e seus filhos são mundanos, mas se dizem ser da verdade presente. Devemos evitá-los essa classe, diz a palavra. Quando importunados com os argumentos e sugestões desses conselheiros, seria bom inquirirmos: deveria eu, como um cristão, um filho de Deus, como alguém chamado para ser a luz do mundo,
um pregador da justiça, de justiça, que tem tão frequentemente expresso minha confiança na verdade e no caminho pelo qual Deus nos conduziu? Unir minha influência com a daqueles que amargamente se opõem ao trabalho de Deus? Deveria eu, mordomo dos mistérios divinos, revelar a seus piores inimigos os conselhos de seu povo? Esse procedimento não incentivaria os ímpios em sua oposição à verdade de Deus e ao povo guardador da aliança? Não poderia tal concessão evitar que eu abra os meus lábios em exortação, advertência e rogos em minha própria família ou na igreja de Deus? Se Paulo ou Pedro fosse colocado em circunstâncias similares, trairia o sagrado legado? E se os mundanos nos desprezarem, não seria eles escarnecidos por se desviarem do trabalho de uma vida toda por dificuldades ou perigo? Satanás opera por todo e qualquer meio que possa empregar para desencorajar os ativos servos de Deus. Se o pastor puder se desviado de seu dever, então o caminho fica livre para os lobos espalharem e devorarem as ovelhas. Cada sucesso da verdade desanima os inimigos de Deus, e eles algumas vezes são forçados a reconhecer que esta é sua obra, enquanto a odeiam com todas as forças do seu ser. Os falsos irmãos continuarão a aumentar. Aqueles a quem Deus tem enviado advertências e reprovações, mas que, rejeitando as mensagens enviadas pelo céu, dão ouvidos aos conselhos de seus inimigos. Constitui-se nos mais fortes tentadores de seus servos fiéis. Os que deixam a lei louvam o ímpio. Então aqui esse maravilhoso livro vem mostrando as táticas que o inimigo de Deus usou no passado, tentou frustrar o ânimo e a vitória de Neemias e de seus companheiros. E as mesmas táticas que ele hoje está usando para tentar barrar a obra de reforma entre o povo de Deus. O que Satanás quer é que o povo de Deus anda nu, coma como os demônios, se vista como os demônios. O que Satanás hoje quer é que o povo de Deus seja andrógeno, venha integrar um caráter de homem e um caráter de mulher. O que Satanás quer é que o povo de Deus use as músicas de Satanás. O que Satanás quer é que o povo de Deus seja conservadores. Nós iremos chamar a atenção, para finalizar com alguns textos do Espírito de Profecia. Nós iremos ler esse texto dessa lição de escola sabatina de 1980, o primeiro trimestre. É a página 83, que diz assim: os que começam sua vida cristã meio a meio serão ao final encontrados nas fileiras do inimigo. Homens e mulheres indecisos são os melhores aliados de Satanás. Não sabe se vai para cá, não sabe se vai para ali, não sabe se apoia aquele ali, se apoia aquele, tem medo daquilo, tem medo daquilo. Não importa quão boa seja a sua opinião, que fazem de si mesmos, são hipócritas. Todo que é leal a Deus e a verdade tem de estar firme ao lado do direito, porque é direito. Está do lado da verdade pelo que é verdade, do lado do direito pelo que é direito. Não se vende. Outro texto está na Review, volume 4, página 386. Os seguidores de Cristo não têm o direito de colocar-se no terreno neutro. Há mais esperança de um inimigo declarado de alguém que é neutro. O covarde, o neutrão. Diz que é verdade, mas fica ali na dele.
é covarde. Às vezes dentro de um grupo de WhatsApp, ou dentro de uma igreja, ele vê alguém se levantar, e ele fica na dele. Mas ele sabe que aquilo é verdade, mas é covarde. Para ter o aplauso. Nós iremos concluir com o livro de Educação, página 57. Educação, página 57. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que se não comprem, nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o era ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Homens, ainda que caiam os céus, ainda que ele perca tudo e todos, mas que ele permaneça firme à verdade. Mesmo que ele permaneça só, mas que permaneça só com Deus. Que Deus venha abençoá-los, meus irmãos. Que Deus venha nos dar força, discernimento de espírito, coragem, sabedoria, nesse último movimento da obra de Deus aqui na terra, em que Deus nos chamou para reconstruirmos, para reerguermos as muralhas que foram derrubadas, tapar as brechas na lei de Deus, no santo sábado de Deus, que assim possamos buscar a Deus de joelhos em oração, sabedoria, e buscar o auxílio de uns aos outros, homens e mulheres sinceros e fiéis. Que venhamos buscar o conselho de Deus, que venhamos provar o conselho de todo homem à luz da palavra de Deus. Que Deus assim nos dê a graça do Santo Espírito. Amém. Oremos ao Senhor então. Santo, Santo Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe. Senhor, que nos chamou para darmos início, darmos continuidade a uma obra que já foi iniciada pelos teus servos, dos quais o Senhor, desde 1831, vem despertando, a qual foi Guilherme Miller. Depois o Senhor despertou-os e nos trouxe a mensagem do segundo anjo, na pessoa de Carlos Fichte. E também depois o Senhor nos trouxe a mensagem do terceiro anjo, na pessoa de Irã Edson, de Ellen White, Tiago White, José Bater e outros pioneiros. E esses servos desceram ao pó. E o Senhor repassou a responsabilidade a cada um de nós para sermos um Neemias, para propagar essa mensagem. Pois, Senhor, nos dê a graça e a capacidade de não cairmos nos laços dos nossos inimigos, mas que possamos sair vitoriosos, que possamos dar essa mensagem, despertar o teu povo, reerguer as muralhas que foram derrubadas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu convido a todos que se inscrevam no canal Despertai 1844.